Fala pessoal, bom dia, vem comigo nessa travessia pessoal. O tema do vídeo de hoje é a importância do professor. Hoje resolvi conversar com vocês sobre a importância de termos mestres, mentores, exemplos em nossas vidas que podem norteá-las para todo um sempre. Então eu vou começar falando sobre o significado da palavra professor. Professor significa professar, levar a profecia adiante, propagar conhecimento, espalhar a ciência pelo mundo, desenvolver o ser humano para atingir a sua plenitude intelectual. Então todo professor tem esse objetivo, tirar do aluno de todas as suas práticas anteriores, de toda a sua experiência prévia. Quando o aluno ele chega na minha sala de aula no ensino médio, ele não chega nunca com a cabeça zerada. Ele sempre traz as suas experiências, ele sempre traz consigo as coisas que ouviu de outras pessoas, ele sempre traz alguma informação, ele sempre traz conhecimento prévio. Então ser professor é acreditar na humanidade e em tudo que ela já produziu até hoje. Afinal, todo professor ensina sobre nosso passado e tudo que acumulamos enquanto humanidade até o presente momento. Então, estudar para ensinar é fundamental. Então, um bom professor é aquele que vai passar a vida toda ensinando os outros, né? E vai passar a vida toda estudando para ensinar os outros. Então isso é fundamental, que um professor passe a vida toda estudando, se desenvolvendo, querendo mais, buscando cada vez mais, seja em conhecimento puro ou seja em técnicas de ensino, para atingir o aluno, pois só existe a aprendizagem a partir do momento que o aluno de fato ele aprende. Uma frase que norteia muito a minha carreira enquanto professor é uma frase dita por um padre jesuíta chamado Padre Pedro Arrupe. Essa frase diz que ensina melhor quem passa a vida aprendendo. Repara a beleza dessa frase. Ensina melhor quem passa a vida aprendendo. Então o professor ele deve passar a vida toda aprendendo. Ele não pode se descolar disso para ser um bom professor. Nos anos que eu passei no Instituto de Física da UFRJ, eu ouvi muito dos meus professores que um bom professor não é aquele que explica, mas é aquele que demonstra. Então, você pode demonstrar equações físicas, no meu caso, a origem do conceito físico como um conceito humano, uma concepção humana, porque todo cientista, antes de ser um brilhante cientista, ele é um ser humano, ele tem demandas internas, ele tem problemas pessoais, enfim, até demonstrar coisas que não se aprende na escola, porque o professor é um exemplo. Então o professor, eu acredito que ele tem que demonstrar outras coisas, ele tem que chegar na escola, ele tem que ser pontual no início das aulas, ele tem que ser pontual na entrega dos trabalhos aos alunos. Então o professor ele tem um currículo oculto, ele tem algo muito mais amplo que demonstrar do que simplesmente lecionar sua matéria de maneira compartimentada. Infelizmente, no ensino médio, todo o nosso esforço docente e experiência, ele leva para treinamento de jovens para os exames de vestibular, visa o adestramento. E o nosso trabalho é avaliado por essa métrica de acesso à universidade. Acredito que uma boa escola, ela preze pela excelência acadêmica e essa excelência se faça também pelos bons resultados. Mas deve-se buscar uma formação integral da comunidade escolar, de modo que o aluno ele não seja avaliado simplesmente por uma nota num boletim, E a escola deveria se preocupar mais com essas questões de ensino, Deveria se preocupar em ensinar sobre imposto de renda, previdência pública, previdência privada, questões de empreendedorismo, cuidados com a saúde, afetividade e outras demandas do nosso tempo. Eu vejo jovens que se dedicam muito, que estudam profundamente os conteúdos compartimentados, mas tem muita dificuldade de relacionamento, tem muita dificuldade de integração, e isso é uma falha da escola, Nós professores, quando estamos em sala de aula, somos uma referência para os alunos. Então, como eu já mencionei anteriormente, nós chamamos de currículo oculto a maneira com que os alunos percebem a nossa forma de ensinar, pois o conteúdo ele é único, independente de ser lecionado pelo professor A, pelo professor B, pelo professor C, o conteúdo ele é único. Então essa forma de ensinar,
nós chamamos de currículo oculto. E eu creio que depois de alguns anos, né, fora da sala de aula, os nossos alunos vão lembrar muito mais desse currículo oculto do que propriamente dos conteúdos que nós trabalhamos com eles em sala de aula. Então, eu acredito que um aluno que não seja da área de exatas, depois de 10 anos fora do ensino médio, ele não vai lembrar mais das leis de Kirchhoff, ele não vai lembrar mais da ponte de Windsor, ele não vai conseguir mais calcular a capacitância, enfim. Mas eu acredito que ele vai lembrar, de repente, de uma frase que o professor tenha falado, ele vai se lembrar de alguma questão que o professor comentou, ele vai lembrar muito mais da figura humana do professor do que propriamente se lembrar de todos os conteúdos que foram trabalhados durante o seu ensino médio. O ensino médio, na verdade, ele acaba, como tem essa função no país, né, de ser um meio do caminho para o acesso à universidade, ele acaba que ele fica nessa função, né, nessa função mínima, que é simplesmente o aluno se tornar um especialista nas disciplinas para conseguir uma boa nota no vestibular e aí sim ter acesso ao vestibular. Então ele é um hiato, ele é um rito de passagem, né? Ele acaba que perde uma função um pouco mais ampla de formação humana. Bom, isso eu acredito. Então, um dos motivos de eu começar a fazer esses vídeos é ganhar escala. Atualmente eu falo para mais de 500 jovens por ano, na média, próximo desse valor, em sala de aula, nas escolas que eu trabalho. E devido às demandas de vestibular, eu não tenho como transmitir aos jovens muito mais além do que meus conhecimentos sobre física. Porque nas aulas eu tenho em média 35 alunos em cada turma, a cada 50 minutos. E pela internet eu posso atender mais de 1.000 pessoas por hora, no objetivo de repente, começando devagar, investindo num bom equipamento de filmagem, investir agora num bom microfone para melhorar o áudio. Quem sabe eu não atinjo essa meta, né? Não de 1.000 alunos por hora, fiz uma comparação com hora aula, mas uma meta de transmitir conhecimento para mais pessoas, né, que não necessariamente estejam na minha frente nessa métrica de 35 alunos por hora, né? E sem contar que, postando vídeos, eu posso atender antigos alunos que já estejam na universidade, mas que gostariam de receber essa orientação financeira da minha parte e que, enfim, não tiveram a oportunidade de conversar, dialogar. E todos vão precisar, como eu falei, né? Todos na vida profissional vão precisar pagar um imposto de renda, todos vão precisar entender como é que funciona a Previdência Pública, que é o INSS, todos vão precisar entender como funciona a Previdência Privada, ou seja, são demandas que vão ser atemporais para a vida dos alunos, são demandas que vão nos acompanhar para todo sempre, né? Diferente da física, que muitos alunos que não vão cursar a matéria de exatas na graduação tem que ver por 3 anos no ensino médio, pagar o imposto de renda vai ser uma tarefa anual. Se preocupar com a sua idade, com quanto vai receber na aposentadoria para manter a sua vida, vai ser uma preocupação constante na vida. E a escola deveria pelo menos sinalizar para a fase de vida que estão vivendo essas questões. E muitos só vão se deparar com isso quando de fato iniciar o seu trabalho no mercado de trabalho. Ou seja, com 24, 25 anos, quando começarem a trabalhar e tiverem que pagar o imposto de renda, é vão se preocupar, vem cá, como é que eu pago o meu imposto de renda? Ou seja, não vão ter essa noção antecipada, até para aproveitar de alguns benefícios fiscais, por exemplo, como o pagamento de um bom plano de saúde, como o pagamento de um PGBL, que é um plano gerador de benefício livre, uma modalidade de previdência privada, que permite, pelas regras atuais de 2021, um certo abatimento do valor do imposto devido. Pessoal, obrigado pela travessia. Se você gostou desse vídeo, peço que o divulgue para sua rede de contatos, sua família. Me ajude se inscrevendo no canal e ajude o canal a crescer de forma que eu possa produzir mais conteúdos com mais qualidade. Valeu, pessoal. Um abraço.